Como nascem os grandes testemunhos, hein? Como nasce? Você sabe que toda gestação tem muito sacrifício, não tem? Por parte não só da mulher, como do marido também. Até o dia do nascimento, sacrifícios têm que ser feitos por parte do casal, é ou não é? Sim ou não? Dor, enjoos, tudo isso. Então, às vezes a pessoa olha alguém vencendo, presta atenção nisso aqui agora, e ela fala assim: poxa, que testemunho maravilhoso, que testemunho glorioso, mas a pessoa não sabe como aquele testemunho nasceu. Muitas das vezes a pessoa chega aqui falida, quebrada, desorientada, financeiramente, espiritualmente. Ela tem capacidade, ela tem profissionalismo, ela tem dinâmica, ela é uma pessoa inteligente, mas os problemas sufocaram tudo isso e tiraram essa capacidade dela, e ela está afundada num tremendal de lama. Então Deus desce, como nós falamos ontem, Ele vai até o montouro, o lixo, tira ela de lá, liberta os pensamentos da pessoa e dá a ela a sua palavra. Se você quer vencer, tenha como seu aliado o próprio Deus. Leia a Bíblia, medite na palavra de Deus, fortaleça o teu espírito. Amém? Quem entendeu? Então, em João capítulo 11, a gente vai ler, tem muita coisa. Pega o melhor para você. No final nós vamos dar as 7 dicas para você. Anote o melhor para você, guarde o melhor. Amém? Muitos já conhecem a história de Lázaro, sim ou não? Lázaro foi um grande testemunho. Lázaro foi um grande testemunho, e é até hoje. Nós estamos falando de Lázaro 1000 anos depois. Mas os grandes testemunhos não nascem de uma hora para outra. Você vai entender aqui agora como. Olha só: mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer a Jesus: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para o quê? Para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Assim falou, e depois disse-lhe: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele? Então você vê aqui uma lição preciosíssima. Às vezes a pessoa não entende isso. Ela está na igreja, ela começa a lutar, ela faz uma aliança com Deus, ela se torna dizimista fiel, ela está ali buscando, e as coisas para ela parecem não melhorar, ou então do jeito que ela gostaria que fosse. Aprenda uma coisa: Jesus te ama do mesmo jeito, da mesma maneira que Ele ama todos. Só que nós vamos passar por lutas, nós vamos passar por momentos difíceis. Os grandes testemunhos, eles nascem dessa maneira. Imagine, Jesus era amigo de Lázaro, era amigo de Maria e de Betânia, eles eram próximos. Jesus frequentava a casa deles, e de repente recebe a notícia que Lázaro está à beira de quê? Da morte. Jesus saiu correndo para ir até eles, hein? Jesus saiu desesperado para salvar Lázaro, para curar Lázaro? Não, Jesus ainda ficou mais alguns dias. E às vezes é isso que você precisa entender. Não é no nosso tempo não, é no tempo de quem? É claro, nós apresentamos as nossas demandas, nós mostramos as nossas necessidades para Deus, como você o fez agora. Mas tudo tem o tempo certo de Deus. A minha parte, sabe qual é? Confiar, crer e não duvidar. Quem entendeu até aqui? Continua. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus
saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Marta era mais desesperada, né? Cuidado com o desespero, desequilíbrio. Mantenha sua fé, mantenha sua confiança. Não se desespere diante das situações difíceis. Não jogue a toalha. Permaneça firme, confie na palavra. Jesus está a caminho. Jesus está a caminho. É o tempo dele, não o meu. No meu tempo, todos vocês já estariam abençoados aqui. Eu ia curar, eu ia libertar, prosperar. Se eu pudesse, ficava o dia inteiro aqui botando a mão na cabeça, orando pelas pessoas. Mas não é assim que funciona. É o tempo de Deus. Então para que desespero? Quem é da fé não se desespera. Aquele que vive pela fé confia em Deus. Independente se a coisa não está boa, independente se a coisa não está indo bem, se as coisas estão apertadas, de repente você vai perder algumas coisas, mas não perca a sua fé. Perca coisas, mas não perca a sua fé. Mantenha a sua fé na palavra de Deus, porque aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumpri-la. Amém? Então Marta saiu desesperada, correndo igual a louca. E Maria ficou sentada em casa. Lembra que Maria escolheu a boa parte, enquanto Marta ficava preocupada com um monte de coisas? Está vendo? As pessoas que ficam preocupadas com isso, com aquilo, com a cabeça, sabe, perdendo o equilíbrio, ao invés de ficar com a fé, nessas horas difíceis se desesperam. Mas quando a pessoa é da fé, por mais difícil que seja para ela, ela mantém a sua fé. Ela mantém a sua cabeça erguida. Ela sabe que Deus vai dar um escape. Ela sabe que Deus vai abrir uma porta. Ela sabe que o barco não vai afundar. A tempestade vai vir, o vento forte vai soprar, a água vai bater, o ímpeto vai vir contra ela. Mas porque ela é da fé, ela confia em quem? Olha só a diferença. Aprenda isso, aprenda essa lição. Confie em quem? Em quem? Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também, agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão irá de ressuscitar. E disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e o quê? Quem crê em mim, ainda que esteja morto, o quê? Viverá. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, vendo-a, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, mesma coisa, né, da irmã: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Às vezes isso é preciso acontecer, é preciso, é necessário. Marta estava dizendo assim: poxa, se o senhor tivesse chegado aqui, meu irmão não teria morrido. Quer dizer, o senhor falhou, Deus falhou, Deus nunca falha. Ela disse isso para Jesus, como se Jesus estivesse falhando com ela. Ele não falha com ninguém não. Então por que Lázaro morreu? Porque era necessário. Porque o que ia acontecer na vida dele, muitos judeus iriam se converter. É o que vai acontecer com a sua vida. Quando o seu testemunho chegar, quando chegar o seu testemunho, sua família vai se converter, seus amigos vão se converter, até aqueles seus inimigos vão falar assim: como é que pode? Eu trabalhei, fiz trabalho, fiz rituais, fiz de tudo para essa pessoa quebrar, falir, ela cresceu, ela prosperou. Vai te perguntar: o que houve? Eu confio em Deus. Às vezes as coisas não estão indo como você gostaria, talvez você vai perder algumas coisas, mas não deixe o seu sonho, a sua fé morrer. Mantenha a sua fé em Deus. Jesus disse para ela: vem cá, eu sou a vida, eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que a pessoa morra, se ela crê em mim, o que vai acontecer com ela? Olhe para mim. Ainda que aos olhos humanos sua vida financeira morreu, seus projetos morreram aos olhos humano, mas de Deus não. Deus pode hoje ainda, daqui a pouco, nesse momento, fazer uma virada na sua vida. Quem não acreditava em você vai passar a crer. Confie em Deus, não importa o quão difícil seja a sua situação, mantenha a sua confiança em Deus. Se todos estão dizendo assim: olha, desiste, acabou, joga a toalha,
não joga, não acabou. A história não vai terminar assim. Diga isso, a minha história não vai terminar assim. Fique de pé. Tem muita coisa, mas não dá tempo. Mas tem uma coisa que eu queria que vocês aprendessem. Olha só. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ele vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Quer dizer, ele usou a expressão que Jesus perturbou-se, o seguinte: Jesus ficou tão condoído. Jesus se preocupa com a gente. Ele não está feliz com a sua situação, não. Jesus não está aplaudindo que você está numa guerra muito grande, não. Ele se preocupa contigo. Ele se preocupa com você. Confie nele. Confie em Deus. Amém? E disse: onde o puseste? E disseram: Senhor, vem ver. Vem ver. Lê em voz alta. Por que você acha que ele chorou? Hein? Porque ele se preocupa. Porque ele ama. Porque ele ama. Ele nos ama. Ele não desistiu de você. Não desista dele. Não importa o que aconteça. Não importa a luta que você esteja passando. Não desista de Jesus. Porque ele vai te honrar. Ele vai te abençoar. No tempo dele. Na hora dele. No momento dele. Quando ele chegou lá, o clima era de quê? De alegria, tamborim, de cantores. O clima era o quê? De choro, de perda. Mas quando ele chegou, mudou. Quando Jesus chega, tudo muda. Aonde ele entra, tudo muda. Diga: ele vai mudar a minha vida.